O Brasil vive uma ditadura há muito tempo. Não adianta o que a maioria da população quer. Não adianta o que a maioria de deputados federais querem ou senadores. Diferente de outros países, tudo morre na mão de dois parasitas ditadores carrapatos do tamanho de um boi. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Povo brasileiro, não esqueça da prisão em segunda instância. Ladrões, assassinos, latrocidas estão soltos cometendo crimes. Tudo porque, no Brasil, diferente de outros países sérios, não há prisão após condenação em segunda instância e até em primeira instância no caso de júri popular. Povo, não esqueça, apesar da triste pandemia, de pressionar os congressistas a aprovarem a prisão em segunda instância. Veja esse vídeo que eu separei para você da jornalista Cristina Grêmio. Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo. Lembram da discussão sobre prisão após condenação em segunda instância? Lembram que o STF julgou por 6-5 que as regras deveriam mudar e presos condenados em segunda instância foram soltos, inclusive o ex-presidente Lula? Lembram o que aconteceu depois? A mobilização no Congresso, as promessas dos deputados e senadores de que muito em breve o Brasil teria leis para garantir que sim, criminosos seriam presos tão logo fossem condenados? O que aconteceu com essa discussão? Aquela decisão do STF que acabou com a prisão após condenação em segunda instância é do dia 7 de novembro. Já na semana seguinte, no dia 12, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, estava discutindo um projeto que vinha sendo engavetado. Na verdade, uma proposta de emenda constitucional que muda as regras e define que o famoso trânsito em julgado seria na segunda instância. Então, um preso condenado por um juiz que tivesse essa condenação confirmada por um colegiado de juízes, já teria o processo considerado com trânsito em julgado. Teria que ser preso, a partir dali ele poderia recorrer, mas apenas para mudar detalhes do processo e não mais a culpabilidade. Ele não poderia mais ser considerado inocente a partir daquele momento. O Senado também começou a discutir um projeto semelhante que não alterava a Constituição, mas o Código de Processo Penal, também definindo quando seria o trânsito em julgado e era na segunda instância. A sociedade pressionou pelas redes sociais, o eleitor cobrou, a imprensa fez levantamento de opinião dos deputados e senadores e naquela época, ali pela metade de novembro, a posição que a gente tinha, inclusive publicada aqui na Gazeta do Povo, era que 51 dos 81 senadores e 290 dos 513 deputados naquele momento já eram favoráveis à prisão de condenados em segunda instância. Então já havia maioria para a votação dos projetos. Só que os presidentes da Câmara e do Senado não colocaram os projetos em votação, vieram as festas de fim de ano, depois o recesso parlamentar. No início de fevereiro isso poderia ter sido colocado em pauta e não foi. Veio o carnaval, a pandemia de coronavírus. As sessões começaram a ser virtuais, muitas outras urgências entraram na frente e ninguém mais discutiu a prisão em segunda instância. Nós não podemos esquecer, porque tem muito bandido condenado nas ruas, outros tantos sendo condenados por um juiz de primeiro grau, tendo a condenação confirmada por um colegiado de juízes de segundo grau e ainda assim seguindo em liberdade, porque 6 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pensar mais na presunção de inocência de réus do que nas vítimas dos crimes que eles cometeram. Nós não podemos esquecer que deputados e senadores que em novembro pareciam tão preocupados em legislar sobre essa questão, simplesmente elegeram outras prioridades e deixaram essa de lado. Para te atualizar sobre como andam essas discussões, a proposta de emenda à Constituição na Câmara dos Deputados está desde o dia 10 de dezembro esperando um parecer do relator, que é o deputado federal por São Paulo, Alex Manente, do Partido Cidadania. Então ele precisa fazer um parecer
para ser colocado em votação. No Senado, a proposta está pronta para ir a plenário desde o dia 6 de fevereiro. Basta o presidente Davi Alcolumbre colocar na pauta. É sempre bom lembrar como outros países lidam com essa questão. Países considerados os berços dos direitos humanos, como França e Estados Unidos, garantem a presunção de inocência a acusados de crimes, mas também garantem a prisão após a primeira condenação. Um juiz analisou as provas e condenou aquela pessoa pelo crime de que ela é acusada, ela já vai presa. Outra lembrança importante é o que o Toffoli, presidente do STF, disse no dia daquela votação, no dia em que, aliás, o voto dele, Dias Toffoli, definiu a questão, porque estava empatado em 5-5 e ele deu o 6º voto a favor da soltura de pessoas que já tinham sido condenadas em 2 instâncias, dizendo que a prisão em segunda instância não valia mais no Brasil. Naquele dia, ele falou que o Congresso precisava legislar sobre isso e que quando houvesse uma definição, talvez mudando a lei, o STF voltaria atrás nessa decisão. Então nos resta ir às redes sociais, mandar e-mail para deputados e senadores, ligar nos gabinetes e perguntar: então Congresso, então deputado, então senador, vai ser decidido isso ou não? Para não dizer que a gente não pode fazer nada além de reclamar, tem enquetes abertas no site do Senado e no site da Câmara. A última vez que eu olhei lá no site do Senado, a prisão em segunda instância tinha 1.200 votos, sendo que 1.100 pessoas votaram pela prisão após condenação em segunda instância e apenas 70 pessoas eram contra. Deixe o seu voto lá no site do Senado. No site da Câmara a enquete é um pouquinho diferente. A gente diz se é totalmente a favor, totalmente contra, parcialmente a favor ou contra ou indeciso. Apenas 200 pessoas se manifestaram no site da Câmara. 79% disseram concordar totalmente com a proposta que garante prisão após condenação em segunda instância, 15% disseram discordar totalmente, 4% concordam em parte e só 1% concordam ou discordam em parte. E tem 1% de indecisos também. Vá lá, deixe sua opinião, cutuque os deputados, os senadores do seu estado, peça respostas. Não deixe que eles pensem que você esqueceu desse assunto. E se você gostou desse conteúdo, comente aí pra gente conversar e interagir pela área de comentários. Curta e compartilhe para mais gente ter acesso também. Te espero no próximo vídeo.